Covardes. Sempre escolhem o caminho que os destrói mais devagar. Decisões moldam o caráter. Evitar o sofrimento só prolonga a queda. A maioria das pessoas não quebra de uma vez. Elas racham aos poucos, todos os dias, pelas escolhas que fazem tentando fugir da dor. Não é o sofrimento que destrói o ser humano. É a tentativa covarde de evitá-lo a qualquer custo. É a ilusão de que viver é possível sem cortes, sem perdas, sem rachaduras na alma. É esse romantismo barato, essa fuga da responsabilidade, que constrói personalidades fracas e corações cheios de desculpas. Covardes sempre escolhem o caminho que parece menos doloroso no curto prazo. Mas a verdade que ninguém gosta de ouvir é que esse caminho é o mais caro, porque ele cobra juros emocionais. Ele te destrói lentamente. E o pior, com sua permissão. 1. A mentira do menor esforço. Desde cedo, nos vendem a ideia de que a vida deve ser confortável, que evitar o desconforto é sinal de inteligência, mas não te dizem que evitar o desconforto hoje é plantar desespero para amanhã. Toda vez que você foge de uma decisão difícil, você adia um incêndio, mas ele continua crescendo. Você vai empurrando a poeira para debaixo do tapete, vai se silenciando quando deveria falar, aceitando o que deveria recusar, perdoando o que deveria afastar. A cada escolha assim, você não está salvando sua paz, você está condenando sua força. É exatamente por isso que tanta gente quebra aos 30, aos 40, aos 50. Não foi de repente, foi em parcelas, pagas com medo, covardia e autopreservação disfarçada de maturidade. 1. A covardia como estilo de vida. Covardia é mais comum do que coragem, porque a covardia se disfarça de prudência. Ela veste a roupa da diplomacia. Ela fala bonito. Ela diz, eu não quero briga, prefiro paz, não vale a pena. Mas por trás de cada frase polida, há um rastro de desistência. Desistência de si mesmo. Covardes são mestres em esconder suas derrotas atrás de frases neutras. Mas no fundo, sabem que a vida os engole mais a cada dia. Sabem que a omissão não salva ninguém, apenas empurra o abismo um pouco mais para frente. E quando finalmente o chão some, eles ainda têm a audácia de dizer que foi azar. 1. Sofrer de verdade é escolher com coragem. Coragem não é ausência de dor. É olhar para a dor nos olhos e dizer, se for preciso eu aguento, mas não vou fugir. Só cresce quem aceita pagar o preço do crescimento. E crescimento exige escolhas duras. Terminar um relacionamento tóxico, deixar um emprego que te adoece, romper com amigos que sugam sua energia, encarar conversas difíceis, assumir erros, fracassos e recomeçar. Essas decisões doem, mas curam. Te ferem hoje, mas te salvam amanhã. Covardes não querem isso. Eles preferem ficar presos onde está ruim, do que correr o risco de encarar o vazio de um novo começo. 1. A ilusão do tempo. Covardes adoram dizer, agora não é a hora certa. Mas a verdade é que eles têm medo de nunca estarem prontos. Eles esperam o momento ideal, a oportunidade perfeita, a coragem que caia do céu. E o que acontece? A vida passa. Os anos se acumulam. O peso do não feito começa a esmagar a alma. O que poderia ser dor temporária vira frustração eterna. Eles não entenderam que o tempo não cura tudo. O tempo só torna as feridas mais profundas, se você não tomar uma atitude. 1. A queda lenta e irreversível. Um erro trágico é pensar que covardia protege. Ela não protege, ela anestesia. Covardes não caem de um penhasco. Eles apodrecem parados. Eles murcham em vida. Eles perdem a vitalidade, a força, a verdade e chamam isso de maturidade. Eles acham que estão economizando sofrimento, mas estão apenas empilhando dores futuras. E um dia, quando olham para trás, percebem que tudo o que evitaram os alcançou.
O que você evita hoje se transforma no seu carrasco amanhã. 1. Decisões que moldam o caráter. Caráter não nasce pronto, ele é construído, bloco por bloco, decisão por decisão. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, o que exige coragem, sacrifício, firmeza, você lapida sua essência. Você se torna alguém mais forte, alguém mais inteiro. Mas cada vez que você cede ao medo, que se esconde atrás de desculpas, que adia a verdade, você enfraquece. E enfraquecer não é apenas se tornar mais frágil, é se tornar menos digno de si mesmo. 1. A escolha que decide quem você vai ser. No fim das contas, a vida sempre vai te apresentar dois caminhos. Um que dói agora, mas te fortalece depois. E outro que te alivia agora, mas te cobra depois, com juros de alma. A maioria escolhe o segundo. A maioria quer resultados sem esforço. Quer respeito sem postura, quer felicidade sem renúncia, quer paz sem enfrentar o caos. Mas caráter de verdade é forjado no fogo, não no conforto. É por isso que tão poucos se destacam. É por isso que tão poucos conseguem manter a cabeça erguida mesmo quando o mundo desmorona. Porque esses poucos fizeram as escolhas certas, mesmo quando doeram, mesmo quando pareceram suicidas. Mesmo quando todos à volta disseram, não vale a pena. Vale, sempre vale. Porque quando você escolhe o caminho difícil com firmeza, você cria uma versão de si que ninguém consegue destruir. 1. O que te destrói não é o sofrimento, é o medo dele. Presta atenção, o sofrimento não é o problema. O medo dele é, porque o medo paralisa. O medo faz você aceitar migalhas. O medo te transforma em prisioneiro de uma vida que você não escolheu, só tolerou. E quando você percebe, já não há tempo. Você se tornou alguém que vive em função do medo, não da verdade. Covardes não vivem, eles sobrevivem, escondidos atrás de muros que eles mesmos construíram. 1. O final é sempre o mesmo. Não importa quanto tempo você tente evitar, a queda chega. E quando chega, é pior do que seria no começo. Porque agora, além da dor, vem o arrependimento. Você poderia ter feito diferente, poderia ter sido mais forte, poderia ter dito não, saído antes, lutado mais, encarado de frente, mas não fez. E agora, tudo o que resta é o eco da sua covardia. 1. A última escolha. Você pode continuar fingindo que o caminho mais fácil é o melhor. Pode seguir tomando decisões mornas. Pode seguir escolhendo a paz do momento ao invés da guerra que transforma. Mas entenda, cada uma dessas escolhas está esculpindo seu caráter. Você pode até evitar o sofrimento hoje, mas o preço será um colapso muito mais doloroso amanhã. E quando esse amanhã chegar, não adianta chorar. Não adianta dizer que não sabia. Porque no fundo, você sempre soube. Conclusão fria e direta. Covardes não fogem da dor. Eles só assinam um contrato com a destruição, parcelada, disfarçada de prudência. Mas no fim, não há paz para quem não teve coragem de escolher com firmeza. A vida cobra, e cobra alto.